E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite, às 8, tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas de vida e opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis. Hoje, para o nosso 18º episódio da série, a gente escolheu o tema Job Hopping. E desde já eu quero deixar o meu agradecimento especial à Flávia Costa, que foi a pessoa que indicou esse assunto. Então, se você tem dúvidas sobre como o Job Hopping afeta a tua carreira, ou se você nem sabe o que é o Job Hopping e quer saber algumas dicas de um recrutador, vem comigo pro vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like e já se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e também fica por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. Job Hopping, o que é isso? Job hopping é uma expressão em inglês que significa saltar de emprego, saltitar de emprego. Job significa emprego e hopping significa basicamente saltitar, né, pular. E a ideia aqui, portanto, é basicamente mudar de emprego com grande frequência ou em períodos curtos de tempo, às vezes menos de 3 meses. Então, muita gente se preocupa com isso e às vezes não sabe muito bem como abordar o tema. Mas isso é mais comum do que você imagina e não é questão tão geracional quanto a gente possa imaginar. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência de 2020, 24,4% dos profissionais entre 18 e 24 anos mudaram de emprego em menos de 3 meses. Mas também 2,4 milhões de profissionais entre 30 e 39 anos fizeram isso. Então, se você fez isso recentemente, mudou de emprego com grande frequência, em pequenos espaços de tempo, ou conhece alguém que passou por isso, esse vídeo pode te ajudar. Então, vamos às dicas. Dica número 1, quando você fazer uma entrevista com um recrutador, sempre deixe bastante claro os motivos pelos quais você optou por mudar de emprego ou você precisou mudar de emprego em curto espaço de tempo. E, sem dúvida, você vai gerar um certo grau de dúvida naquele recrutador que vai conversar com você, porque ele vai tentar entender por que você está mudando de emprego com tanta frequência. Então, se você fez movimentações muito curtas, trabalhe bem os seus motivos e dê um contexto bastante claro para o entrevistador que está conversando com você. Porque um processo seletivo é majoritariamente construção de confiança. Se, logicamente, aquele recrutador ou mesmo a consultoria está olhando para você como uma pessoa que não para no mesmo emprego ou que muda o tempo inteiro, ela pode, com certeza, decidir seguir com a outra pessoa. Por isso, deixa claro os seus motivos de movimentação é muito importante. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre motivação, sobre basicamente falar sobre tua motivação em processo seletivo, motivação profissional, e que pode te ajudar também a tratar especificamente sobre esse tópico. Dica número 2, na hora que você for colocar isso no currículo, avalie bem a forma como você está fazendo. Se você vai colocando várias experiências com um espaço de tempo muito curto, será que você poderia, por exemplo, colocar isso dentro de um contexto de projeto? Aquele trabalho que você foi fazer naquela empresa era um trabalho temporário? Você fez aquele trabalho como PJ? Você conseguiria colocar isso como, por exemplo, um projeto de uma consultoria sua numa outra empresa? Então, na hora de colocar isso no currículo, avalie a melhor forma. Ao invés de você colocar um montão de empresa, se você foi, por exemplo, como PJ, será que você não consegue colocar como um período maior de PJ, 2, 3 anos, trabalhando em projetos diferentes? É uma possibilidade. Outra coisa importante para colocar no currículo é que, como você fica pouco tempo na empresa, sem dúvida, uma das coisas que vai trazer maior questionamento ali por parte do teu recrutador é o que você efetivamente entregou. Você foi lá, ficou 3 meses, mas você fez o quê? O que você conseguiu entregar? Qual a diferença que você fez? Então, se você também puder colocar isso no currículo, é melhor ainda. Seja, por exemplo, falando sobre resultados que você alcançou, conquistas que você teve, ou mesmo reconhecimentos que você recebeu, prêmios, etc. Insight número 3, entrevistas. Quando você for fazer uma entrevista e tiver passado por movimentações muito frequentes, é bem importante você concentrar em falar sobre as entregas, sobre o que efetivamente você conseguiu concretizar antes de sair dessa empresa. Os motivos, como eu falei ali na dica número 1, são muito relevantes, mas especialmente demonstrar que essas movimentações que você fez não foram baseadas apenas em ansiedade, apenas em interesse, por exemplo, de ganhar um pouco mais, onde efetivamente você não estava engajado num projeto, não estava engajado em resolver um problema e estava só basicamente pegando ali a primeira oportunidade que aparecia na sua frente. Então, durante uma entrevista, redobre os seus esforços para demonstrar resultado, demonstrar entrega, demonstrar capacidade de adaptação, efetivamente motivos que sejam argumentos sólidos ali para a movimentação e que não sejam baseados em ansiedade, apenas oportunismo e assim por diante. Dica número 4, cuidado. E essa dica não é para o que você vai falar para os outros, essa dica é para a conversa que você tem com você mesmo. Você pode ter as melhores motivações, você pode estar com um currículo muito bem feito e mesmo fazer excelentes entrevistas, mas de você para você mesmo, os seus motivos de movimentação realmente são consistentes com o que você quer de carreira a longo prazo? Será que de repente você não está só vendo boas oportunidades passando ali, você vai pegando sem ter um planejamento muito claro, sem construir realmente coisas? É importante você considerar isso porque no longo prazo, realmente,
quanto mais você sobe, mais importante você ter um track record, né? Você ter um registro de coisas que você conseguiu entregar, relações que você conseguiu construir e, logicamente, alimentar ao longo do tempo. E, às vezes, essas movimentações de curto prazo não só acabam afetando o teu currículo de uma maneira externa ou sobre como as pessoas vão olhar você, mas também acabam afetando a tua capacidade de construir isso, de dar sedimentação a esse tipo de coisa. Então, cuidado, porque às vezes a gente olha e acha que é uma boa tendência, uma coisa bacana, conhecer outras empresas, e sem dúvida nenhuma, no início da carreira, talvez isso seja muito interessante realmente. Mas quanto mais você sobe, mais a tendência vai ser que o teu engajamento ele precise ser maior, mais a tendência é que você realmente comece a funcionar como uma referência para os outros. Então vale a autoanálise. Quais são aí os teus motivos profundos? O que realmente você quer atingir com a tua carreira? E mais do que isso, claro, será que está faltando, por exemplo, um pouco mais de tolerância? Será que está faltando um pouco mais de resiliência? Tem dificuldades de adaptação ou mesmo dificuldades de relacionamento? Isso você não precisa falar para ninguém, você pode avaliar com você mesmo, se for o caso, fica aqui a sugestão para você trabalhar isso, porque sem dúvida nenhuma isso vai afetar no long run. E a dica número 5 é justamente avaliar o longo prazo. Agora, talvez você esteja passando por uma situação que você precisa mudar, etc., mas a longo prazo, quanto mais você sobe na sua carreira, mais frequente vai ser que você seja exigido a ter um engajamento maior, uma dedicação maior, e da mesma forma você vai funcionar dali a algum tempo como referência para outras pessoas. Então você imagina, por exemplo, você ter um farol que muda o tempo inteiro de lugar. O que será que acontece com um navio que está olhando para aquele farol? Ou seja, é difícil você ser referência para alguém quando você não para em lugar nenhum. Nesse caso, é claro, é importante você avaliar o que você quer da sua carreira, se realmente é uma coisa que, por exemplo, você gostaria de ser, se você tem de ter uma posição de liderança, de ser referência para outras pessoas. E se esse for o teu caso, vale a pena você refletir e olhar em volta. É muito raro você ver um CEO que fica menos de 3 meses na empresa. É muito raro, por exemplo, você ver um diretor de finanças, um diretor de tecnologia que fica menos de 3 meses na empresa. Essas pessoas são basicamente os pilares que sustentam não só a cultura da empresa, mas também o negócio em si. Por isso eles precisam ser aquelas pessoas que vão ficar realmente ali mais tempo, justamente sustentando esse negócio, sendo referência para os outros. E para o one-on-one de hoje era isso, espero que tenha sido útil para você. Aproveita para compartilhar o vídeo, ajuda a gente a chegar a ainda mais pessoas. Deixa aí teu comentário acerca do que você achou do conteúdo. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.